Então, o tema que eu propus para o nosso encontro dessa noite eu intitulei assim, né? A perda da fé e da devoção na Umbanda, fatores não religiosos que têm roubado a cena na prática espiritual de Umbanda. Eu tenho observado alguns movimentos e gostaria de pensar e desabafar aqui em conjunto com vocês, no encontro dessa noite, sobre esse tema, né? Como vocês sabem, eu nasci num terreiro de Umbanda. Minha avó já era mãe de santo, com casa aberta, 3 anos antes de eu nascer. E eu estou falando isso para dizer que eu sei genuinamente e tenho uma memória viva do que é ter fé e devoção de verdade, de forma pura, né? Eu já virou anedota aqui em Curitiba que nós crianças, né, eu, meus irmãos, meus primos e tal, tinha uma legião de quiumbinhas que iam para o terreiro no dia de gira, né? E eu lembro, e lembro como se fosse ontem, né? Na família, na época tinha aquela, não era um desenho, era uma animação para crianças, a família Dinossauros, né? E, e eu lembro de eu com uma fé, assim, com uma piedade religiosa 100%, né? Convicto de que eu deveria deixar o baby, né, que eu tinha ganhado dos meus pais, sobre o ponto riscado da vovó Cambinda, que era a preta velha que assistia a minha avó Nancy, e deixar nesse local por 7 dias. Vocês imaginem a intensidade dessa fé, né? Para uma criança conseguir se separar de um brinquedo ao qual ela está claramente apegada, é porque a fé era para valer, né? Eu tinha certeza que ao final do 7º dia, quando eu pegasse o meu brinquedo do ponto da vovó, ele estaria de algum modo diferente. E a minha relação com esse brinquedo também estaria marcada de uma forma totalmente diferente, né? Essa fé, essa devoção, esse trato natural, orgânico, espontâneo de uma pessoa humana normal, né, com o transcendente, com o divino, com uma presença espiritual, uma presença divina, uma presença superior, pode também ser observada em diversos vídeos. Até estava comentando com um amigo esses dias, né, em que a velha guarda da Umbanda, né, isso está retratado no YouTube, é só digitar e ver o olhar daqueles praticantes das primeiras gerações da Umbanda, né? Há algo no olhar deles, há algo na forma com a qual eles se ajoelham e batem a cabeça no congá, que é genuinamente religioso. Aquilo é religião, aquilo é fé, aquilo é devoção religiosa, aquilo é vida espiritual mesmo. Aquele brilho específico no olhar, aquela forma contrita de se ajoelhar diante de uma agência espiritual superior, que nós não compreendemos bem, sabemos que não compreendemos bem, mas percebemos como tal, como presença dentro de um templo, dentro de um rito, né? Então, eu não tenho dúvidas de que a Umbanda pode sim ser vivida como religião, ser vivida como uma religião no sentido rigoroso, no sentido exigente do termo. E digo isso porque experimentei isso em primeira pessoa, experimento até hoje, e tive a felicidade de constituir a minha personalidade, já desde criança, com esse senso de mistério, esse senso de devoção, esse senso de sacralidade do terreiro, esse senso de uma vontade de estar perto das entidades, por sabê-las superiores, por sabê-las poderosas, por sabê-las titulares de uma sabedoria e de um amor que nós não encontramos no mundo, né? Acontece que de uns tempos para cá, eu tenho observado com um misto de espanto e tristeza, e também um pouco de impaciência, alguns movimentos, algumas formas de falar sobre a vida espiritual na Umbanda e de viver essa vida
espiritual na Umbanda, que é marcada por diversos fatores que tornam a coisa meio artificial, meio forçada, que são fatores não religiosos, não espirituais, não devocionais, que se sobrepõem e que se substituem a esses fatores espirituais, religiosos, devocionais que eu estava falando até agora. E que são tão fundamentais para toda e qualquer religião. Então, esses fatores que eu venho observando, eles ou minimizam, roubando a cena, né, ou até anulam completamente, em alguns casos mais graves, né, esses fatores que definem uma religião, que fazem com que uma religião seja uma religião e não outra coisa, apenas roubando o nome religião. Né? Por exemplo, o senso de transcendência, o senso de mistério, né? O senso de maravilhamento diante de uma presença de outra ordem, uma presença não corriqueira, não trivial, uma presença marcada pela noção de algo majestoso, grandioso, divino, absoluto. Né? O senso do dever de um autoaperfeiçoamento real e profundo. Né? O ideal de libertação, iluminação, santificação, seja lá o nome e o arranjo que seja, mas sempre tem esse senso de que a religião é um suporte para que nós possamos melhorar o nosso próprio modo de ser no mundo, nosso próprio modo de ser e existir. Esse é um terceiro fator que é eclipsado, que é de alguma forma anulado ou mitigado por essas ondas que vêm sendo observadas por mim na prática de Umbanda. Também um senso de uma busca pela verdade da existência. Né? Não tem religião, não tem praticante sério de nenhuma religião do mundo que não se interesse por saber qual é a verdade da existência para poder se alinhar o mais possível a essa verdade. Então, tudo isso que está presente em qualquer tratado relevante para compreender o fenômeno religioso, e não é apenas de uma tradição. Existem, eu separei aqui da minha biblioteca a esmo, aleatoriamente peguei 4 ou 5 livros, né, das mais diversas tradições, das mais diversas procedências, e em todos eles, poderia pegar muitos mais, nós não vemos esses fatores que já vou identificar quais são, e vemos uma profundidade existencial, uma seriedade intelectual, uma honestidade pela busca do aperfeiçoamento ético como fatores definitórios de uma religião, que não deixam dúvida de que realmente as coisas são assim. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui, me permitam, até para vocês poderem, caso queiram, ir atrás e verificar por si mesmos, né, como é que se define uma religião num extrato mais profundo da cultura humana, né? Então, colhi, como eu disse aqui, aleatoriamente, tá? Existe esse clássico de teoria da religião, O Sagrado, do Rudolf Otto. Né? Para ele, o que define especificamente uma religião é um mistério, ele chama isso de mistério tremendo, ou seja, arrepiante, né? E fascinante, assombroso, santo. Né? É uma presença que causa nos seres humanos, nas pessoas humanas, fascínio, arrebatamento, assombro, né? E senso de santidade, de sacralidade. Por isso mesmo o nome é O Sagrado. Né? Ele teoriza sobre a categoria de sagrado, de sacralidade. Outro livro que também é um clássico, né, e que eu recomendo fortemente, do Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, A Essência das Religiões. Ele dá um tratamento muito interessante da vida religiosa como a busca de um modo específico de ser no mundo, né,
em que o templo e o rito, como espaço e tempo sagrado, são relevantes para essa vida religiosa, né? A vida do homem religioso, o homem sagrado, em oposição ao homem profano, para o qual todo e qualquer tempo e todo e qualquer espaço são exatamente iguais entre si, neutros de valor, né? Então, esse tratado, esse livrinho aqui do Eliade é importante para mostrar como a religião tem uma profundidade existencial muito relevante, né? Eu já citei também o que é religião, do Swami Vivekananda, para não dizer que estou citando apenas autores europeus, né? Citei em outro encontro, e ele define religião, né, como um conjunto de crenças e práticas que tem por objetivo a autorrealização plena do ser, seja pelo conhecimento, seja pelo amor a Deus e ao próximo, né, seja pelo controle da sua interioridade psíquica, da sua mente, e seja pelo trabalho sacrificial, né? Seriam 3 ou 4 vias de autorrealização plena do ser. De novo, é sempre o homem e a realidade, o homem e a existência que está em jogo, né? E peguei aqui da minha sessão de livros de religiões afro-brasileiras, livros que até não são os mais profundos que poderiam ser a esse respeito, mas para mostrar que mesmo numa certa superfície teórica, o tratamento que se dá é sempre minimamente profundo, né? Então, esse livro do Beniste, né, Orun Aye, O Encontro de Dois Mundos, o sistema de relacionamento Nagô-Yorubá entre o céu e a terra. De novo, o senso de transcendência e de imanência no contexto da espiritualidade Yorubá, né? Tem também um livro interessante do Volney Berkenbrock, a experiência dos orixás, um estudo sobre a experiência religiosa no candomblé, né, em que ele fala que a experiência religiosa com o orixá é um fator indutor da restauração de uma unidade da pessoa. Então vocês vejam a relevância que todos esses livrinhos que citei aqui dão à vida espiritual, à vida religiosa, né? E acontece que toda essa densidade existencial, toda essa profundidade, toda essa relevância existencial da vida religiosa vem sendo solapada, vem sendo vítima de uma substituição, às vezes muito disfarçada, às vezes muito sutil, tá? Desses fatores que definem a vida espiritual em profundidade, e vem trocando esses fatores por outros, mas mantém-se a aparência de uma vida religiosa, mantém-se certas palavras, né, como religião, vida espiritual, desenvolvimento espiritual, ou seja, algumas palavras, alguns gestos, algumas aparências se mantêm, mas o conteúdo foi já substituído e nesses casos, compra-se gato por lebre. Pensa-se que se está tendo uma vida espiritual, uma vida religiosa, quando não se está mais, pelo menos não completamente, pelo menos não com a profundidade que isso poderia ter, né? Então eu quero citar alguns, são 3, tá? Fatores que pensei aqui, com certeza existem mais, mas aqueles que mais têm me chamado a atenção e que mais me incomodam pessoalmente são esses 3, e que nenhum deles é propriamente religioso, propriamente espiritual, e se nós confundirmos a vida espiritual na Umbanda com qualquer dessas 3 coisas, nós estaremos comprando gato por lebre, né? O primeiro deles é esse pragmatismo magístico, ou seja, é fazer do terreiro um espaço exclusivamente ou preponderantemente destinado a, através de procedimentos magísticos, alcançar certas finalidades da vida comum, da vida ordinária, da vida mundana. Veja-se que, nesse caso, está havendo uma inversão
do vetor da vida religiosa. A vida religiosa quer promover um impulso para você sair da mundanidade e atingir uma conexão com algo de divino, com algo de superior, com algo de celestial, né, ou de sutil. Enfim, os termos vão variar aqui dependendo da tradição de que se trate, mas sempre há uma orientação do aqui para o lá, né, para o transcendente. Quando você coloca todo o terreiro, todas as entidades, todas as atividades do terreiro a serviço apenas ou preponderantemente de melhorias mundanas, altamente instáveis, e que depois de 1 mês ou 2 a pessoa vai ter que voltar e fazer tudo de novo, né? O que está acontecendo aqui é uma completa inversão desse vetor da vida religiosa que aponta de baixo para cima e que passa a apontar de cima para baixo. Ou seja, os orixás, os ancestrais estão todos a serviço e à disposição das nossas necessidades mais mesquinhas, né? Não estou dizendo com isso que não haja espaço para magia, para trabalhos magísticos no terreiro. Claro que existe, e claro que não precisa ser pouco, ele só não pode ser tudo, e ele só não pode roubar a cena, ofuscando outras buscas, outras atividades de maior profundidade, né? Então esse é um primeiro fator que me preocupa, né? E que quem me conhece e acompanha o que venho dizendo já não é novidade que esse fator esteja nessa lista, né? Um segundo fator que, a meu ver, torna completamente artificial a forma como nós tomamos decisões, nós sacerdotes agora estou dizendo, né? Tomamos decisões do que fazer, de como fazer dentro do terreiro, é o que eu vou chamar aqui de, na falta de palavras melhores, um certo historicismo, sociologismo, antropologismo, ou seja, nós pegamos a academia das ciências humanas, que estudam certos povos, certas culturas, e nós transformamos isso no critério do que nós vamos fazer no terreiro. Vejam a gravidade disso. Nós estamos substituindo o próprio método de transmissão de conhecimentos e práticas de uma tradição espiritual, como sempre se fez em qualquer tradição, que é justamente o contato entre gerações, né, de sacerdotes e aprendizes, etc. e tal. Nós estamos substituindo isso por artigos científicos, por pesquisas no Google, né, cujo critério é qual povo pensava o quê, e portanto, se o povo X pensava Y, então eu tenho que ensinar Y no meu terreiro. Porque eu gosto do povo X. Porque eu acho que o povo X foi oprimido. Então eu tenho que ensinar exatamente o que o povo oprimido ensinava. Isso é uma subversão do critério do que se deve utilizar, né, como critério para estabelecer uma doutrina e uma transmissão de conhecimentos e práticas, né? Nós trocamos o aprendizado junto às entidades, junto a pai e mãe de santo, junto a irmãos mais velhos, ou seja, uma comunidade orgânica de pessoas com as quais nós nos afinizamos. Nós trocamos isso, estamos trocando isso, mesmo que às vezes sem consciência disso, por bobagens pueris que costumo chamar de cronocentrismo e topocentrismo. Desculpem o jargão aparentemente tecnocrata, mas vamos lá. Topocentrismo, assim, topos quer dizer lugar e cronos quer dizer tempo. Então nós elegemos um tempo e um espaço que nós gostamos mais, de que nós gostamos mais, segundo os critérios mais subjetivos, mais desacompanhados de uma vivência genuína junto a esse lugar e esse tempo, por paradoxal que isso pareça. E, bom, então, muito bem, eu gosto, eu me afinizo, e eu tenho muita empatia por conta da escravidão, então eu vou eleger por um critério subjetivo, um pouco político, e claro que com razão nesse caso, eu também tenho verdadeiro asco, né, do fato trágico que foi a escravidão, mas isso não pode ser critério para eu, então agora o meu terreiro vai
como eu tenho essa preferência, como eu tenho essa empatia, eu vou fazer uma Umbanda mais afrocentrada. Vejam, eu não tenho vivência junto a uma espiritualidade africana de fato e de direito. Eu não fui para a África, eu não me iniciei no candomblé, eu não tenho uma vivência orgânica dentro dessa espiritualidade, mas eu fico consultando no Google artigos a respeito de como são as crenças e como são as práticas desse povo. E aí eu introduzo isso de forma mecânica, artificial, e vou transformando o meu terreiro segundo decisões um tanto abruptas, unilaterais, pouco orgânicas, como eu tenho insistido. Começo a dizer tudo que veio por influência das tradições europeias, eu vou anular completamente, vou tirar as imagens de santos católicos, e vou tirar até os sinais do alfabeto adâmico, vou tirar tudo isso e vou colocar estátuas segundo a estética, por exemplo, do candomblé e assim por diante. Vejam, essas decisões são possíveis, mas elas são arriscadas, porque elas estão vindo de um lugar que substitui o critério de uma vivência continuada, longa, natural, orgânica, etc., por uma eleição, como que num cardápio, por preferências pessoais, né? Eu considero isso uma impropriedade, acho que sacerdotes não devem proceder assim. Claro que em alguma medida nós sempre temos uma certa margem de manobra, mas nós temos que respeitar certa organicidade, certa lentidão no processo de mudanças, de adaptações e assim por diante. Isso tem que ser feito com sabedoria, né? E aí eu começo a perceber que aquela busca religiosa, genuinamente religiosa, que buscava o quê? A verdade sobre a existência para que eu possa me ajustar a ela o mais possível, passa a ser substituída por uma outra busca. Eu quero que a minha prática espiritual seja bem parecida com a desse povo aqui. Porque se isso acontecer, eu vou poder sinalizar virtude, eu vou poder dizer em público que eu sou contra a escravidão, eu vou poder fazer um monte de coisa, eu tenho ganhos pessoais se a minha espiritualidade for pautada pela estética, pelas crenças de um determinado povo, de um determinado espaço, de um determinado local. E o que acontece aqui? O conteúdo sapiencial da espiritualidade, dessa própria espiritualidade, vamos dizer que nesse exemplo que eu estou dando, a espiritualidade iorubá, não é desejado pelo seu caráter sapiencial, né? Essa espiritualidade iorubá não está sendo buscada pela sabedoria que ela carrega, mas ela está sendo buscada por motivos históricos, por motivos sociológicos, por motivos antropológicos, por capricho pueril. É preciso dizer com todas as letras. E essa é uma forma, ironicamente, de desrespeitar a espiritualidade iorubá. Ou seja, querê-la só porque ela parecerá exótica ou pitoresca ou afastada da estética cristã ou coisas desse tipo. Esse tipo de motivação interior, eu penso que deveria ser muito abrandado, se não totalmente anulado dentro dos nossos corações, né? Dentro da nossa vontade. Porque isso vira culto à forma e não ao conteúdo sapiencial, como eu disse. Isso é um culto à forma, né? É uma filtragem política, sociológica, histórica, antropológica, etc., que não resiste ao teste da veracidade, ao teste da organicidade, ao teste da naturalidade. Eu acompanhei pessoas que tiveram que passar por uma substituição até de léxico, de palavras. Então, nós passamos uma vida, passamos 1, 2 décadas usando certas terminologias, por exemplo, Aranauã, Saravá, e quando a gente dobrava uma esquina, a gente tinha que dizer Mutumbá Axé ou coisa do tipo, de uma forma rápida, de uma forma artificial. Eu me sentia artificial, aquelas palavras não brotavam da minha boca sem cálculo, sem ensaio, sem até um certo constrangimento, porque eu sabia que aquela palavra não estava vindo do coração.
Não porque eu não goste, mas porque foi rápido, né? Então, eu penso que essas coisas devem ser muito bem pensadas, sobretudo hoje, numa era em que as informações estão onipresentes, né? Você dá um Google aí, digita qualquer coisa, vem uma avalanche de informação sobre espiritualidade iorubá, depois passa a febre do iorubacentrismo, e aí as pessoas, agora está uma corrida para a espiritualidade banta, né? Todo mundo estudando, não estou dizendo que isso é errado, eu vou completar a frase, vira uma onda de uma certa preferência. Bom, a Umbanda tem mais relação com Congo, Angola, Moçambique, etc., do que com a Yorubaland, né? E, portanto, vamos mudar, daí começam a haver mudanças. Começa a haver mudanças, né? De novo. Né? Daqui a pouco vão estar trocando o nome de orixá. Ah, porque esse orixá aqui é o próprio termo orixá, Xangô, Iemanjá, Oxalá, tudo isso vem dos Nagô, dos Yorubá. Daqui a pouco estão tirando isso porque nós temos que valorizar o povo banto, etc. e tal. Né? Então nós temos que cuidar com isso. Esse é um segundo fator que gera artificialidade, perda de fé, de devoção, porque você está tão atento a um aspecto sociológico, histórico, antropológico, que você deixa de prestar atenção naquela presença sobrenatural, naquela presença que não tem é, delimitações de cor de pele ou coisas do tipo, porque é uma presença superior, né? É uma presença divina. E você vai começando a substituir uma coisa pela outra. Né? O terceiro aspecto é meio que está relacionado a esse segundo, mas ele é mais escancaradamente político-ideológico. Né? Eu aprendi com o meu pai, de santo, né, com o mestre Arapiaga, que ele fazia uma escadinha. Eu acho que aqui quem acompanhou ele há de lembrar. Eram 5 termos, de cima para baixo, e ele dizia: é bom que seja de cima para baixo, e não de baixo para cima. É espiritual, cultural, social, político e econômico. Ele fazia essa escadinha. Ele dizia que, idealmente, o espiritual deveria pautar, nortear a cultura deveria pautar, assim influenciada pela sabedoria espiritual, deveria pautar as relações sociais, que deveria pautar a política e, por fim, a economia. Né? Ele tinha uma visão própria a respeito dessa vertente, né, dessa escadinha. O que eu tenho observado em muitas páginas e está virando uma verdadeira coqueluche, uma verdadeira febre, não se está falando de religião, não se está mais falando de espiritualidade. Eu tenho até dúvida se essas pessoas rezam, se essas pessoas batem cabeça, sabe? Se elas ainda conseguem guardar um pouco de devoção, de sentimento piedoso dentro dos seus corações, porque só falam de política. Falam de política nas prédicas, a entidade fala de política incorporada, os textos escritos são sobre política, valores políticos, pautas políticas, militância política. Né? Nós podemos verificar isso em diversas páginas em que o terreiro, com todo respeito, mais se parece um DCE, um centro acadêmico de universidade, pelo que se diz, pelo que se faz lá dentro. Eu acredito que religião é algo mais do que isso. Né? Eu não nego totalmente a interface da vida espiritual, da vida religiosa, com preocupações de ordem social, política. Evidentemente existem intersecções, eu não estou negando isso. Mas o que está acontecendo, a olhos vistos, é só olhar, né? É uma substituição do critério espiritual e religioso por critérios políticos, sociológicos, históricos, etc. e tal. A um ponto tal que hoje eu já começo, se a pessoa é historicamente informada demais, eu já fico prevenido, eu já fico desconfiado. Eu estava falando com esse mesmo amigo e falei assim,
quando começa a se falar muito de história, da Umbanda mesmo, né? Eu nasci na Umbanda. Eu tenho lacunas graves de compreensão histórica, quero assumir isso aqui de público, sobre personagens, eventos. Eu tenho dúvida de que ano foram aqueles congressos, quem que estava, o que que falaram e tal. E tem pessoas muito informadas a esse respeito. Claro que não tem nenhum problema ser historicamente informado, mas há um risco. Quando você se informa demais sobre história, sobre sociologia, antropologia da religião, etc. e tal, você possivelmente está se entupindo de conceitos e mediações que pode até atrapalhar a tua relação com aquela presença divina, né, de que falava no início. Então, todos esses fatores de que falei até agora têm um denominador comum. Esses fatores substituem, né, eles acabam modificando o estado mental, as motivações, as crenças, inclusive, o imaginário, o senso estético, tudo das pessoas, e vão deslocando o foco no espiritual. O foco vai saindo do espiritual, ou seja, do luminoso, do divino, do misterioso, etc., e passa para um foco mais mundano, seja como objetivo das magias, seja como estudos científicos de povos e culturas, seja como valores políticos que passam a ser o centro axial das preocupações daquele terreiro, né? E também eles têm em comum uma subversão do método de transmissão de conhecimentos e práticas dentro de um terreiro, que sempre foi de caráter iniciático, mesmo quando não é dito, né, explicitamente como iniciação, como uma escola iniciática. Todas as escolas têm um caráter iniciático, porque todas elas sempre teve um pai de santo, filho de santo, com vivência espiritual dentro do terreiro, né? E isso passa a ser substituído por... Veja, o problema não está na pesquisa, o problema está em a pesquisa substituir-se a esse método iniciático tradicional, né? Então, as pessoas passam a fazer da pesquisa nessas ciências humanas, nessas ciências particulares, o critério de suas vidas espirituais, né? Então, eu encerro aqui a minha exposição. Espero que eu seja bem compreendido. Eu sei que o tema pode levantar dúvidas, objeções, que eu posso parecer isso ou aquilo, mas absolutamente não é o caso. A minha preocupação é em manter blindada aquela fé, aquela devoção que eu experimentei em primeira pessoa desde criança, e que eu acho que deve, isso sim, estar no centro da nossa vida espiritual, sem prejuízo de nós, secundariamente, termos informações históricas, sociológicas, antropológicas, preocupações políticas, etc. e tal, né? Eu acho que isso no terreiro tem que estar num segundo plano. Isso não é que isso é pouco importante, é que só é menos importante do que aquilo que define uma religião, né? É uma decorrência direta da definição do conceito de religião, e não um desprestígio a pautas políticas ou coisas do tipo, né? Então, a minha intenção com essa fala é essa: chamar a nossa atenção para a distinção, né, entre motivações verdadeiramente religiosas e espirituais e motivações que parecem ser isso, mas não o são bem, não o são completamente. Encerro aqui, apelando de novo para ser bem compreendido, e passo a palavra a quem quiser fazer uso dela.